Prontinho. Vamos lá. Deixar meu WhatsApp aqui do lado, que eu tenho uma dúvida que eu recebi por lá. Mas vamos lá. Qual é o objetivo? Vou dizer de novo, né? O objetivo desse encontro em específico, que é o encontro Tira Dúvidas. É vocês trazerem para a gente qualquer dúvida referente aos produtos, ou Zenvita ou Monjax. É um momento que a gente tem, caso alguém queira compartilhar uma tela, caso alguém queira compartilhar um perfil, um gerenciador de anúncios, trazer métricas para a gente analisar, trazer qualquer informação, qualquer questão que seja relacionado aos produtos. A gente está buscando com essa nova playlist, né, com essa nova movimentação nossa como gerente de vocês, construir uma linha de raciocínio. Então, a primeira aula que a gente deu foi uma aula de mentalidade sobre o mapa da mina, onde o Bruno ele explicou tudo que vocês precisam entender sobre o mercado, sobre a profissão, como compreender o dia a dia de vocês, né, o trabalho de vocês e como ser cada vez mais profissionais. Depois a gente veio com sala tirar dúvidas, né? Mas indo para a linha de conteúdo. Viemos com IA para poder trabalhar na construção de imagens e de vídeos. Inclusive, a gente tem recebido, né, amor? Imagens e vídeos bem legais de quem realmente está colocando a mão na massa. Depois a gente veio com Tigas, trazendo a questão do encontrar conteúdos para se inspirar para viralizar. Essa aula vai subir para vocês hoje. E na próxima aula, que é na quarta-feira, a gente vai estar explicando a questão da lista de transmissão e do status. Então, o que que a gente fez? Exatamente o processo que um afiliado precisa percorrer quando ele entra na Usen Pharma para trabalhar como afiliado. Então, ele tem tudo que ele precisa compreender até de fato pegar lá o celular dele e começar a ter contato com o cliente, que é através da lista de transmissão e de status, visando, no caso, essa estratégia, né? Então, a gente ensinou o processo da boca do funil, que foi com o Bruno e com o Tigas, e agora a gente vai, na quarta-feira, para a parte de como tratar esse lead. Então, só para vocês poderem entender que a nossa preocupação agora é que quem entra na Ozen Pharma, quem entra para vender o Ozen Vita ou o Monjax, tenha esse direcionamento, essa clareza de como é a estratégia para trabalhar como nosso afiliado, tá? E aí, esses encontros tira dúvida é justamente para a gente poder ajudar vocês. Então, por exemplo, eu não sei, vou usar aqui a Luana de exemplo. Não sei se a Luana tem algum vídeo, se a Luana fez alguma imagem, se a Luana quer que a gente ajude a subir uma campanha, por exemplo, se ela quer que a gente ajude em alguma coisa que esse momento aqui pode servir para isso, tá? Então, eu preciso que vocês participem com a gente. Levantem a mão, coloquem no chat, que vocês tragam essa informação para que a gente consiga ter essa aula, esse encontro. Então, esse encontro, quem conduz, na verdade, não sou eu, não é o Bruno. São vocês trazendo a demanda para a gente, tá? Tigres entrou aí, nosso top produtor, top afiliado, que deu uma puta aula na sexta-feira. Mas eu preciso que vocês agora tragam para a gente demandas, tá? Eu vou pegar uma que eu recebi aqui no meu. Nossa, ótimo, são todos áudios. Calma aí que eu vou ouvir. Primeiro, antes de eu ouvir, Laísa, você tá aí? Que eu não te vi. Deixa eu ver aqui os participantes. Tá, não. Tem uma live aqui, não. Mas Não? foi esse iPhone aqui. Mudei aqui a visualização. Ah, é o iPhone Ah, mesmo. o iPhone é ela. Maravilha, Laísa. Então, eu vou ouvir aqui suas dúvidas, tá? Para poder trazer a resposta para você. Amor, se quiser ir falando alguma coisa, só porque são um, dois, três, quatro, cinco áudios. Alguém quer uma dúvida? Enquanto eu Liga baixo seu escuta aqui, né? microfone. Vou deixar ele tocando aqui. Ah, eu tenho que te Você tem que habilitar. habilitar a ideia. Pede para ela abrir de repente o. Ela não quer abrir. Ah, tá. Aí. Ela já me mandou mensagem mais cedo pedindo para eu conduzir, porque ela não queria abrir. Não tem problema. E é isso, gente. Não tem problema. Não precisa abrir. Eu posso receber aqui, tá tudo bem. Ela estava tentando, eu achar. Ela não está conseguindo abrir o áudio. Fala para ela Te deixar liberei. aqui. Então, deixa eu tentar te abrir, ô Laís. Cadê? Gente, onde está o iPhone? Achei. Na minha cara. Vê se habilita para você, querida.
Sim, boa tarde, deu certo. Aí, oi. Você vai querer falar? Olha, eu nem vou ouvir seus Não, áudios, hein? pode ouvir meus áudios, porque é muitas dúvidas. Então vamos embora, vamos trazer pra gente que a gente quer aqui tirar dúvida. Veja lá meu áudio. Ah, tá, calma aí, deixa eu mutar o meu microfone. O Bruno vai conduzindo aí com vocês. Enquanto a Mari escuta lá, tem alguém que queira abrir, gente? Podem abrir aqui com a gente, ó. Não tem essa questão de dúvida boba, ou de dúvida de quem está começando, ou de dúvida de nada disso, não. A gente está aqui para poder ajudar em qualquer que seja a parte do processo que vocês precisem, sendo tudo que a gente já possa ajudar de baixo pronto, a gente já vai ajudar. Se for algo que a gente precisa checar internamente com a equipe, ou desenvolver para entregar em modo de aula, alguma coisa para vocês, a gente vai sempre trazer isso. Pode levantar a mãozinha, e aí a gente libera o microfone por aqui, vocês podem abrir câmera e falar com a gente. A ideia é vocês terem esse tempo com a gente justamente para poder trocar. Ou falar aqui no chat que eu vou estar lendo também, mas podem perder a timidez, não precisa ser tímidos com a gente, não. A gente gosta de falar com todo mundo. Ninguém? Não é possível. Então já está todo mundo vendendo muito. Ó, Fabiane, Benício, Meise, Josi, Cláudia, Luana, Luiz Henrique, Luciane, Carol, ninguém? A Meise mandou um chat aqui. Vocês não entregam áudio pronto de script. Não. Ô, Meise, a gente não tem nenhum áudio de script lá pronto, mas é muito, muito fácil. E gravar em áudio é muito simples de fazer, na verdade. Você pode ou gravar com a sua própria voz, o áudio com base nos scripts que a gente tem, ou nos scripts que você tenha desenvolvido, ou lá na aula de IA, naquela parte que ensina a pegar um texto e você transformar, que é o processo que chama text-to-speech, quando a gente está fazendo esse processo com IA. Você pode pegar também um texto e pedir para a IA gerar o áudio direto para você. Com aquelas vozes que tem disponível no Google IA Studio, cara, várias delas ficam muito boas, tanto para colocar em funil, colocando no WhatsApp, ou para colocar como locução de anúncio, igual a gente fez lá. Então, a gente não disponibiliza direto em áudio, mas é uma coisa muito simples de vocês conseguirem reproduzir por aí, tá? E pode ser ou com a sua própria voz, não tem problema, ou usando aquele processo da IA para poder fazer isso. Se quiser que mostre rapidinho onde que é no Google IA Studio aqui, se tiver necessidade, fala que eu compartilho tela e mostro onde que é aqui, que é bem simples de fazer. Então, gente, olha, parece até que a gente estava assim. A Laísa me mandou as dúvidas dela, eu não tinha escutado antes, mas é muito do que a gente falou no início do encontro hoje. São muitas informações que vocês têm acesso, mas não está tendo um direcional. Então, as dúvidas da Laísa são justamente o que fazer agora com o processo de lista de transmissão, com o processo de status, como conduzir a parte estratégica. Então, Laísa, é muito bom você ter trazido isso para a gente. É muito bom você ter pontuado essa sua dificuldade, porque não é a primeira pessoa que traz. Então, eu acho que realmente é algo que a gente precisa debater aqui. A gente vai trazer uma aula na quarta-feira, 8 horas da noite, específica sobre isso, tá? Mas existe. Você falou para mim que assistiu o mini curso de Instagram. Ótimo, essa parte você fez. Você assistiu a aula do Fernando de configuração de WhatsApp? Essa aula é primordial. Que na verdade são várias aulas, né? Comenta aí para mim, por favor. Onde fala de base, de lista. Não precisa abrir, calma aí. É porque eu preciso habilitar daqui. E eu ainda estou me adaptando ao Zoom. Deixa eu abrir aqui, calma. iPhone. Foi. Vê se agora você vai conseguir. Deu certo. Show. Você já assistiu essas aulas de configuração de WhatsApp? Na mentoria que eu fiz, eu já configurei o meu WhatsApp, meu chip já tá aquecido, que eu fiz em maio, já tá tudo Aham. certinho. Mas eu vou dar uma olhada lá. Tá, porque tem esse aqui, o WhatsApp configurações, para poder entender tudo que você precisa estruturar
para poder começar esse processo de lista. Porque o que que é basicamente? A gente tem um material também, deixa eu abrir aqui em paralelo e compartilhar minha tela. Vocês estão vendo minha tela? Sim. O que que vocês estão vendo? O Google, o Drive. O Drive? Ah, tá. Beleza. É, volta um, volta. Material de divulgação. Ai, meu Deus. Como é que se fala? Vida própria. Ah, não está em material de divulgação, não, gente. Desculpa. Material de WhatsApp. Ai, caceta. Lista de transmissão. Aqui é para vocês entenderem o processo da lista de transmissão. E eu não sei se vocês repararam que o Matheus, ele mandou ontem também no grupo a divulgação da lista. Vocês viram esse material? No caso, Laísa, essa daí é para você mesmo. Se você fechou seu microfone, você não vai conseguir abrir de novo. Calma aí. Como é que eu mexo estando compartilhando tela, mano? Eu não consigo? Acho que é só clicar em participantes ali embaixo. Mas aí agora eu parei de compartilhar, né? Não, tá compartilhando. Não? Tá. Hum. Gente, é muito confuso. Pronto. Laísa, te abri de novo. Essa, Eu não sei mexer nisso, gente. essa parte eu não cheguei nela ainda. Eu ainda estava indo na parte para captar os leads para o WhatsApp. Aham. Queria resolver logo essa parte para depois eu assistir a parte de lista de transmissão. Tá, então pensa assim comigo. Não, não desliga seu microfone, senão eu vou ter que habilitar aqui de novo. Eu Mas sei. pensa comigo. A gente fez aquela alteração lá no teu perfil do Instagram, né? Eu te ajudei, a gente poder ver o que que precisava melhorar, o que que podia melhorar e tudo mais. Os leads, quando eles saem de lá, eles vão pro seu WhatsApp. No seu WhatsApp, você vai estar entregando para eles a receita, que foi a Sim, promessa que você fez no seu perfil, certo? sim. Uhum. Tá. Essa receita, a partir do momento que você entrega, qual é o grande X da questão? Essa pessoa, quando ela recebe, ela precisa salvar o seu contato. Porque qual é o objetivo? Que você poste status que ela veja e que você poste lista de transmissão que ela receba. Então, você só vai conseguir fazer com que ela tenha acesso a isso se ela salvar o seu contato. Então, quando você tem o primeiro contato com ela no WhatsApp, que é para fazer o processo da entrega da isca, você precisa ter a garantia de que ela salvou o seu contato. Feito isso, você começa a parte estratégica, que aí é o processo de você, olha esse material de lista de transmissão, que vai te ajudar muito para a aula de quarta-feira, que aí você vai ter o processo de começar a distribuir conteúdo para ela e também distribuir venda. O que que significa? Você vai estar comunicando ela sobre venda de produto, mas também sobre informação que possa agregar de alguma forma. A gente tem que sempre balancear. Lembra que eu falei isso para você em relação ao seu Instagram também? Você Sim. precisa balancear em relação a vender o produto. Você precisa ser interessante para o cliente, não interesseiro. Senão você só está vendendo, 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 e aí o cliente vai encher o saco e ele vai embora. O possível cliente, né, no caso. Então, quando ele chega no seu WhatsApp, o principal ponto é fazer com que ele salve o seu contato. Salvou o seu contato? Ótimo. Agora você consegue fazer o processo de status e de lista de transmissão. E como é que eu vou saber se a pessoa salvou o meu contato? Quando você enviar uma lista de transmissão para ela, o contato que tiver dois tiquezinhos, lembra sabe Do aquela WhatsApp, setinha, né? isso, aquele certinho lá que aparece? Sim, Quando a dos vídeos. pessoa recebe a mensagem, são dois negocinhos. Quando ela não recebe a mensagem, é um negocinho. Se recebeu só um negocinho, é porque ela não recebeu a sua lista de transmissão. Aí o que que você vai fazer? É tudo um trabalho manual. Você vai chamar ela no particular, que ela Ah, não eu recebeu o que você fiz. mandou. Eu fiz esse teste, aí eu pedi para salvar, aí mandei mais uma mensagem para ela e apareceu as duas setinhas verde, azul, né? Isso, então, ela salvou o seu contato.
Se Ah, ela tá não certo. tivesse salvado, ia aparecer só um. Aí o que que você ia ter que fazer? Entrar em contato com ela de novo, falando: Oi, fulana, tudo bem? Você salvou o meu contato? Olha que legal isso daqui que eu estou querendo entregar para você. Você começa a conversar com essa cliente para poder entregar o conteúdo para ela e criar uma conexão entre vocês. Porque a gente tem uma quantidade de afiliados muito grande vendendo os nossos produtos, graças a Deus. Mas a pessoa que ela mais se diferencia, que ela mais consegue encantar o cliente, Já ouviram é o falar que tem sobre o mais chance de vender. chá que está eliminando todo o excesso de gordura pela urina? Entendeu? Moço, você tá ouvindo o vídeo? Foi Tá mal, foi certo. obrigado, me mandou um áudio, um Ah. vídeo aqui para você. Mari, lá no meu Oi. perfil, eu venho divulgando o produto antes e depois e as receitas, mas as receitas, elas se destacaram mais. Eu Sim, continuo é o que só com mais as se receitas? destaca. Eu continuo só com as receitas, eu deixo o produto de lado? Não. Então, o que que você tem que pensar? O seu Instagram é um ponto para você viralizar, que foi o que o Tigas trouxe na semana passada. Eu peguei uma receita, do jeito que ele falou, já tá viralizando. Olha, viu? Quem está Tigas, aplicando olha. tudo está saindo na frente. A gente está Em- vendo seu WhatsApp na tela ao invés Desculpa, ao invés gente. da lista. É porque eu tava procurando a mensagem dela. Então, deixa eu parar de compartilhar. Então, pensa, você já está fazendo o processo que ele ensinou, está dando resultado, está Uhum. viralizando. Então, esse é o objetivo, é que as pessoas que elas tenham acesso ao seu perfil através de uma receita e que no seu perfil tenha um CTA para ela ir para o seu WhatsApp. Porque Sim. o que que eu peguei de alguns afiliados que estavam fazendo errado? Mandando direto para a página de vendas. E aí, o que que gera isso? Muitos cliques na página de venda, mas não necessariamente venda efetiva, porque a pessoa ela pode ter alguma dúvida, não tem com quem falar, e ela vai para outro perfil, ela vai para outro lugar. Então, ter o WhatsApp, esse ponto de contato, é fundamental. Então, eu divulgo só receita daqui para frente? Você pode mesclar, mas eu focaria nas receitas. Eu A gente comecei falou um lá. outro perfil, né, do zero para começar de acordo com a estratégia de vocês. Mas eu Não! queria aproveitar, não, eu queria aproveitar esse perfil que eu já tenho e eu fiz um outro para fazer igual a estratégia que vocês estão ensinando. Mas olha só, não jogar fora a gente nunca vai jogar, mas não precisa fazer um perfil novo, é só você mudar a estratégia dele no meio do caminho. É o que eu estou fazendo. Foca em produzir mais conteúdo de receita daqui para frente, é isso que está É. viralizando. Então, o que a gente falou na aula que a gente estava junto contigo, tipo, é a gente entender o subnicho que a gente vai dar dentro do emagrecimento. Se está dando certo o subnicho de receita para você, é o que está viralizando e está trazendo lead, foca em mais conteúdo como esse dentro, nicha mesmo esse WhatsApp, esse Instagram para isso. Porque daqui a pouco você vai tender a ter um, dois, três, vários conteúdos viralizando e aí vai aumentar muito o fluxo de pessoas chegando no WhatsApp e vai enchendo a base e a lógica que a gente ensina para vocês de trabalhar com várias bases e tendo muitos vídeos para a gente comunicar para vender. Então, sim, continua focando naquilo que está dando o resultado de fazer a gente viralizando. Tá certo. Que o objetivo é volume, gente. Quanto mais pessoas chegando no WhatsApp de vocês, maior é a chance de venda. Então, quanto mais você viralizar um conteúdo no seu TikTok, no seu Instagram, mais pessoas chegam no seu WhatsApp e mais você tem possibilidades. E se você já achou a veia do que está funcionando, é mais disso. Aumenta o volume disso. Se é Aumenta o receita, aumenta o volume de receita. Não tenta ir para outro tipo de conteúdo para fazer teste, não. Cresce nessa base que está dando retorno dentro do seu perfil. Tá certo. Obrigada. Nada, amor. E sempre que tiver dúvida, pode chamar. Obrigada. Nada. E, Laísa, só mais uma coisa, depois, se você quiser, eu tô cadê meu WhatsApp agora? Eu tô no teu, eu salvei seu contato. Então, pode mandar a lista de transmissão para mim, que aí eu vou avaliando como é que você está fazendo. Agora você não vai conseguir mais responder, mas pode ir me mandando por lá que eu vou te ajudando. Deixa eu ver aqui o chat. Ó, seguindo na sequência aqui, a Grace tinha perguntado para mostrar onde que ela pode transformar esse conteúdo em áudio usando o IA. É só vir aqui nessa parte, ó. Deixa eu compartilhar. O meu tá habilitado, vou para compartilhar? Tá, né? Tenta aí. Compartilhar tela 2. Foi isso, estão vendo, né? Aqui mesmo, ó. Você pode fazer para ir criando os fluxos. Você vem aqui. Deixa eu botar minha ferramenta de desenho aqui, peraí. Aplicativos. Pronto, ok, beleza. O que você vai fazer? Se vocês já liberaram as IAs do Google, deixa todas elas já separadinhas aqui, que são as que vocês mais vão utilizar
no dia a dia de vocês. Já pode deixar a Gemini. O Notebook LM é uma de estudo, é muito válido isso aqui. Depois eu posso fazer uma aula para você só disso, ela é poderosa. Mas aonde que está na aula que a gente fez na aula de IA? É essa aqui, ó, Google IA Studio. Quando você entrar aqui no Google IA Studio, o que você pode fazer? Você entra aqui, vem nessa parte aqui, ó. Generate Native Speech with Gemini, que é a parte de texto para voz. Então, você vai clicar aqui. Aí, aqui em cima, ó, você vai falar que vai ser áudio de uma única pessoa, ao invés de ser várias pessoas conversando, que aqui é a ideia de montar tipo um podcast, quando são várias pessoas conversando. Como você está querendo só criar o áudio, você vem em single speaker, que é nessa parte aqui que tem só um bonequinho. Aí, todo o texto que você colocar aqui é o texto que você vai pegar do funil ou o texto que você quer transformar em áudio. Então, você pode ou digitar ele direto aqui, ó, nesse campo de teste, de texto aqui, ó, text, ou você pode pegar já do funil e colocar aqui o que você tem interesse. Uma vez que você já botou o que você quer transformar em áudio, desse lado aqui em vozes, apesar de serem vozes que não são vozes só de português, você vai ver que tem ucraniano, coreano, tem várias vozes aqui para a gente testar. Uma vez que o texto desse lado aqui está em português, qualquer uma dessas zilhões de vozes que tem aqui que você utilizar vai fazer a locução em português para você. Então é só você testar. Acho que você mais gosta. Normalmente sai muito, muito bem já nas primeiras. Você não precisa ficar fazendo muito teste, não. Mas, de repente, faz o teste pelo menos umas 3 ou 4 para você ver o que soa mais fluido do áudio que você quer colocar, porque eles já colocam entonação, eles já, quando tem ponto de exclamação, eles fazem uma coisa mais tentando entonar a voz na leitura daquele texto. Então, não é só um robô lendo. Bota o seu texto com as pontuações direitinho, que ele tende a fazer a entonação de acordo com a pontuação que você colocou. E aí, depois que tiver o resultado que você quiser, é só você baixar aqui embaixo. Deixa eu jogar um texto aqui pequenininho, só para fazer o processo para você ver exatamente o que a gente vai botar. O texto você vai colocar aqui, aí aqui você vai escolher a voz e vai apertar em Run aqui embaixo, em correr. Ó. Aí ele vai fazer o áudio para você. Como esse texto é pequenininho, ele já vai gerar o áudio logo rápido. Oi, tudo Ó, bem com você? já gerou o áudio aqui. E aqui embaixo é onde você vai poder ouvir o áudio, o tempo que ele ficou, e clicando nos 3 botõezinhos você baixa ele do seu computador. Então não precisa necessariamente só ser um áudio locução para os anúncios ou para os conteúdos para viralizar, igual a gente ensinou nas aulas da semana passada. Mesmo para colocar no funil, de repente para mandar áudio para o cliente e tudo mais, você pode fazer por aqui também. E aí, colocando a entonação no seu texto, de repente você coloca mais de uma pergunta, mais de uma interrogação, e ele dá um tom mais de pergunta, mais arrastado naquele som, no áudio daquele som que você está colocando. Então, tudo vai ser de acordo com o texto que você vai colocar aqui. Coloca a pontuação direitinho, ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação, que aí a IA consegue ler aquilo e colocar algum tom naquele texto que você está colocando. Dessa forma aqui, com poucos cliques, você consegue, se não quiser utilizar a sua voz, se quiser usar a IA, você consegue, com poucos cliques, fazer esse tipo de abordagem, tá? Deixa eu tirar aqui para dar sequência na pergunta daqui do chat. Eu tinha mais coisa abaixo também. A Cláudia tinha falado, eu estou começando agora, então eu gostaria apenas de ouvir, não estou com nenhuma dúvida, estou começando a aplicar a estratégia. Cláudia, mesmo a gente, e que bom, né? Seja bem-vinda para o time aqui, e mesmo você está começando agora, se tiver algum ponto que a gente falar aqui que gerar qualquer dúvida para ti, pode também pedir para levantar a mão, mandar aqui nos comentários, que a ideia é que esse tipo de encontro aqui seja um espaço justamente para isso, tá? A Mace tinha perguntado mais embaixo também, amor, se a gente trabalha com algum tipo de automação. Não, a gente não trabalha com automação, por quê? A lógica da gente utilizar as listas de transmissão do WhatsApp é justamente a gente usar o que o WhatsApp entrega para a gente nativamente, porque a gente tende a conseguir formar as nossas bases e conseguir fazer esses disparos por mais tempo. Quando a gente coloca uma automação plugado a isso, e sim, tem N automações no mercado que a gente possa usar, desde as mais baratinhas, que custam, sei lá, R$19,90 por mês, tem algumas que são gratuitas também, ou outras são mais pagas, mais robustas, mas todas elas tendem a fazer uma coisa, deixar o número da gente mais sensível para a gente tomar bloqueio mais rápido. Então, por que a gente não usa automação? A lógica do que dá, a principal estratégia que a gente fala para vocês rodarem, porque é o que mais funciona no longo prazo aqui para a maioria dos tops afiliados e até para os meninos, os donos da empresa roda com essa estratégia, é usar o que o WhatsApp dá de nativo para a gente. Então, a gente não pluga nenhuma automação ali, a gente enche as bases da gente. O que a gente chama de encher a base? Para quem está chegando agora como a Cláudia, por exemplo, se ela não tiver visto a aula de organização do WhatsApp. A base é aquele aparelho que a gente colocou para trabalhar. Então, digamos que eu estou enchendo a primeira base, eu estou enchendo meu primeiro telefone.
eu vou trabalhando, seja no tráfego pago ou seja no tráfego orgânico, não tem problema, indiferente da onde está vindo o tráfego dos nossos leads, o processo é o mesmo. Eu vou fazer todo o processo lá da base da aula para poder colocar as etiquetas, as tags direitinho, separando por cor, e depois a gente vai fazer o processo de cada tag daquela etiqueta, vai virar lista de transmissão, lista de disparo para a gente, tudo organizadinho. A gente enche uma base quando a gente tem ali entre 30, 40 listas, 40 tags que viraram listas de transmissão para aquele número. Hoje em dia, a gente está, de repente, para quem está tendo muito processo de queda de WhatsApp, a gente está indicando de fazer até menos. De repente, com 20, já considera aquela base cheia e já começa a trabalhar com outra. Porque aí, quando a gente tem isso, digamos que a gente chega nesse processo de 30, 40 tags que viraram listas de transmissão, a gente está falando de um telefone onde você consegue fazer disparo para 8, 10, 12 mil leads, 12 mil clientes. E isso, para a gente, traz muita venda no longo prazo. E aí, por que a gente quer pensar no longo prazo? A importância de pensar no longo prazo é justamente isso, a gente utilizar o que o WhatsApp dá de nativo para a gente não plugar automação. Porque se a gente começar a plugar automação e usar muito essas ferramentas de fora, é possível que as nossas bases caiam e a gente não consiga trabalhar disparando para ela. Então, a gente não usa automação por isso, tá? A ideia é que a gente consiga ter longevidade na operação da gente e usando o que o WhatsApp dá nativo para a gente, tá? Tá fechado, seu. Mas não é proibido usar. Quem quiser usar, Não, pode usar. A gente que não usa. Não recomendo, porque tende a fazer com que o número caia mais Deixar rápido. sensível. Exatamente. Você está na sequência. Para estratégia de isca, vocês indicam fazer X1 com o lead ou deixar ele à vontade de comprar quando ele estiver com um nível de conhecimento mais elevado? Vocês estão prevendo uma alternativa em relação à lista de transmissão começar a cobrar? Tá, uma coisa de cada vez. Vamos lá. O X1 eu acho que ele acaba sendo inevitável. Porque quanto mais você vai gerando ali conteúdo na lista de transmissão para o cliente, em algum momento ele vai interagir. E aí, quando ele interagir, esse atendimento ele passa a ser um atendimento X1. Mas eu não embolaria o meio de campo, né? Eu não pegaria o script de X1, por exemplo, e começaria a rodar para esse lead. Eu deixaria ele trazer para você a necessidade dele e aí dali parte uma conversa. Essa é a opinião do Bruno. Não, eu também é a mesma tipo. É porque a gente viu a galera. Eu até tive uma dificuldade quando eu cheguei para trabalhar para vocês aqui, porque a galera separa muito essa comunicação do funil de isca do funil de X1. Para mim, Bruno, na minha cabeça era a mesma coisa, porque a isca é só a forma como eu estou trazendo aquela pessoa para minha base de contato. Mas, invariavelmente, em algum momento, a gente vai ter que conversar com esse lead para facilitar o processo dele, para tirar uma dúvida e tudo conduzindo para a conversão, tudo conduzindo para a venda. E esse processo da gente conversar com o lead com a intenção de levar para venda, é diferente da gente conversar no nosso grupo de família, no grupo de amigos e tal, meu interesse por trás é vender, isso para mim já é o X1. Então, independente se a pessoa veio para uma receita, ou interessada num determinado produto, ou o que quer que a gente entregue para ela, o processo de conversar com esse lead sim vai acontecer. Então, não precisa ser um desespero, tipo, a pessoa acabou de salvar a lista, acabou de salvar seu contato, você mandou a primeira lista de transmissão e já força aquela venda. Não, você pode ficar alimentando essa pessoa nos status, para ela ter a curiosidade sobre aquilo ali. E agora, a forma como a gente ensina vocês a criar conteúdo com as IAs, cara, dá para fazer uns status muito interessantes para ir gerando conexão com esses clientes. E aí, quando o cliente clica no link, quando o cliente pergunta preço, quando o cliente demonstra interesse, aí entra uma forma mais ativa, que é o X1, sim, da gente conversar com esse cliente de forma a conduzir ele do momento que ele está agora, da dúvida que ele está apresentando para a gente, até o momento de compra. Então, eu não entendo diferentemente, X1 é uma coisa, a estratégia diz que é outra. Para mim, tudo está trazendo para o WhatsApp. No WhatsApp, uma hora a gente vai ter que ter contato com o lead, então sim, eu considero que a gente vai ter que fazer essa abordagem no X1. É um conteúdo de aula que a gente vai até preparar para trazer para vocês, como é que vocês melhoram essa abordagem, que a gente viu que tem um pouco de gente que fica com medo quando, chegou a hora de falar com o cliente, o que eu faço agora? E a gente conduzindo essa conversa orientado para a venda lá na frente, vocês vão ver que é um bate-papo que a gente já vai dar a noção para vocês que ele tem início, meio e fim. E cada etapa dessa conversa tem um objetivo específico. Então, não é nenhum bicho de 7 cabeças assim, não. A gente conversar com o cliente no WhatsApp. E tudo é relacionamento. A gente vai mantendo esse relacionamento, o cliente entende a gente como alguém que leva uma solução para ele, como alguém que entrega valor para ele, como alguém que está ali conversando com ele sim considera comprar da gente. E aí vai ter um outro processo, que essa aula provavelmente o Mozão que vai dar, que a Mari vai dar, que é o trabalho que a gente faz também no pós-venda com o cliente. A gente tem uma grande mina de ouro quando a gente organiza o trabalho com os nossos clientes depois que eles compraram com a gente. E isso também, para mim, é X1. Também é continuidade do relacionamento com o cliente. Que é do tipo, a pessoa comprou comigo, eu planilho isso, eu acompanho. Se ela comprou 3 potes, eu sei que vai durar 3 meses o tratamento dela. Se ela comprou um pote só, eu sei que vai durar só 1 mês.
E aí eu acompanho aquela cliente ao longo do mês para saber se ela está conseguindo tomar direitinho, se ela está conseguindo acompanhar o grupo lá com a nutricionista postando as comidas, se ela já está conseguindo emagrecer. E aí, quando chega próximo do período que eu sei que vai acabar o pote dela, porque eu planilhei isso lá na frente, eu coloco esses alarmes, eu vou entrar em contato já com uma ideia de fechamento. Tipo, ó, vamos comprar mais pote para dar continuidade no seu tratamento, para você chegar no peso que você quer, e aí você faz um novo fechamento de venda para aquele mesmo cliente que você já atraiu ele lá atrás, uma vez, seja no tráfego orgânico, ou se você já pagou por ele no tráfego paga, melhor ainda. Para o cliente que você pagou uma única vez, tem chance de trazer comissão para você mais de uma vez. Isso é importantíssimo nesse processo que a gente trabalha, a gente vai trazer conteúdo para vocês sobre isso também. Mas tudo isso é X1, tudo isso eu entendo como X1, tá? Você ia complementar alguma coisa sobre isso, Cleiton? Não? Tá. Seguindo, a outra dúvida que a Rê colocou aqui também, ó, vocês estão prevendo alguma alternativa em relação à lista de transmissão se começar a cobrar para todo mundo? Eu acho que o WhatsApp ainda não vai seguir com esse tipo de cobrança. A gente, por todos os afiliados que a gente acompanha por aqui, a maior base, a galera ainda está conseguindo disparar sim. Mas sim, lógico, a gente está pensando numa alternativa. O Boost já estava até organizando esse dentro de casa que ele faz alguns testes nesse sentido. O Boost está aqui, mano, vem cá. Ele faz alguns testes nesse sentido, que é trabalhar com estratégia de grupo, caso a gente não consiga mais fazer a lista de transmissão nativamente no WhatsApp. Mas o WhatsApp vem tentando uma forma de monetizar isso já tem um tempo, mas eles não bateram o martelo com relação a isso. Tinha até gente lá no grupo Million falando que tinha uma data e tal, mas quando a gente foi atrás da fonte da informação, era fake news, não era nenhum comunicado oficial do WhatsApp dizendo que esse momento chegaria. Mas sim, se começar a cobrar, e se for cobrar do jeito que eles estavam fazendo os primeiros testes, ficaria caro, talvez inviabilizaria, e a gente talvez fosse migrar para uma estratégia de grupo. Que aí é como se fosse mais trabalhar na linha de um lançamento, como é que é o nome daqueles grupos? Meteórico, né? Mais na linha de lançamento meteórico, trabalhando, alimentando aqueles leads dentro do grupo, ao invés de fazer isso individualmente com listas barra status, e aí fazer volumes de venda, condicionando essa galera no grupo a participar de vendas específicas para a gente em datas específicas. Mas, a princípio, se mantém o que a gente trabalha de lista, porque parece que não existe nenhuma sinalização oficial do WhatsApp, não, tá? De começar a cobrar isso. Deixa eu falar uma coisa aqui em relação ao que a Josi colocou. Eu vou ler a Josi? Desculpa, Josi. Não, na verdade, a gente está seguindo certinho. Aí é comentário do trabalho orgânico, quando eu estava falando com a Laísa. A Josi colocou, eu criei um perfil novo ontem, pode colocar uma foto minha e o meu nome mesmo? Josi, eu fiz isso. Fiz isso no TikTok e fiz isso no Instagram e no Kawaii também. O que que me falta? Vergonha na cara. Constância. Eu não ia seguir para a linha de receita. Eu ia seguir para a linha eu aparecendo, postando como é que estava sendo minha rotina, tomar o Ozempic, o Monjax, Balance, Perere Parará, fiz algumas fotos, porque eu acabei engordando muito na gravidez. Eu cheguei a quase 90 quilos, que para quem não sabe, eu sou mãe de gêmeos, e hoje eu estou pesando 73, então eu quero muito chegar a 65. Então eu ia fazer esse meu processo de emagrecimento, documentando tudo. Mas eu vi que eu não dou conta de fazer isso por falta de tempo. Mas você pode criar um perfil, você pode usar sua imagem, você pode usar o seu nome e você pode fazer tudo isso postando receita. Porque são as dicas da Josi no dia a dia, postando receitas, postando conteúdos para a galera de emagrecimento. Então, no mini curso do Instagram, inclusive, a gente ensina a fazer esse processo, tá? Joellen, quando o TikTok Shop vai ser liberado? Há promessas de que é essa semana, mas, porém, todavia, contudo, não podemos dizer, como é que se fala? Não posso te dar certezas, mas logo, logo a gente vai estar liberando o TikTok Shop, tá? Não somente com o Monjax, mas com outros produtos também para vocês trabalharem. É Maíse ou é Meise? Nossa, é Meise. Turbinar no Instagram. Tem uma galera que está usando o Turbinar e está tendo lead mais qualificado do que por dentro do gerenciador de anúncios. Então, não é de todo ruim, não, tá? Lembra Respondendo isso aqui de... agora para o JP. Mas lembra de impulsionar alguma coisa, né? Turbinar alguma coisa que tenha um CTA, que tenha todo um processo para você não simplesmente impulsionar e jogar lead fora. Não tá dando para ver direito. Manda aqui no WhatsApp os nomes. O que você estava mostrando, amor?
A minha tela não está dando para ver direito? As IAs, é isso? Acho que era alguma coisa da IA. Tá, eu mostro alguma dos nomes aqui no chat. A Joellen também. Como coloca aquela imagem do Zenvita no café da manhã? É por aí também que você estava mostrando as coisas de IA. Tem uma aula só sobre isso, Joellen. São 2 aulas para trás, tá? O Bruno ele explicou como você constrói o processo da liberação das IAs do Google gratuita, e aí ele ensinou como construir essa imagem na mesa. Mas é em outro lugar, tá? Deixa eu mostrar aqui rapidinho, que aí eu mostro Deixa. o nome para mesa aqui. E não tá conseguindo ver, peraí. Aqui, ó. São 2 lugares diferentes. Você vai vir aqui. Você não estava compartilhando ainda, não. Ah, agora foi. Foi. Então, Mês, primeiro, a que eu estava mostrando é esse aqui em cima, ó. Vê se está dando para ver agora. É Google IA Studio. Como é que aumenta a tela aqui? Você sabe, amor? Ctrl mais. Pro- Não existe ainda. não. Acho que não é igual, não. Enfim, estou aumentando o lugar que eu não consegui ver. Mas é esse aqui em cima, ó, Google AI Studio, para você ir para aquele caminho de gerar os áudios direto. E aí você, depois que entra nele, aqui, esse nome aqui, ó. Esse aqui. Google AI Studio. Se você procurar por isso no Google, já bota no seu navegador. Depois que você tiver liberado a assinatura das IAs do Google para ter 1 ano de gratuito como estudante, ele também vai estar todo para você no modo Pro, tá? Você vai poder usar o Gemini Pro aqui, ó, de modo indeterminado. Então, é esse Google AI Studio e depois você vem aqui, ó, nessa parte aqui, ó, Generate Native Speech with Gemini. Se você tiver em português, vai ser gerar áudio nativamente com o Gemini, essa parte aqui, ó. Tá? Depois confirma aí se deu para ver. E a pessoa que perguntou sobre a criação de imagem, aí vai ser no Gemini mesmo usando o Nano Banana, que aí vai ser esse aqui, ó. Esses aqui, galera, depois que vocês fizerem aquele processo de navegar, de liberar 1 ano de todas as IAs do Google gratuita para vocês, esses 4 aqui vocês podem deixar. Na verdade, eu ensinei 3, né? Então, depois eu vou ensinar sobre o notebook LM. Esses 3 aqui vocês podem deixar no favorito de vocês, vocês vão utilizar isso bastante. Isso vai ajudar muito a vocês trazerem vídeo novo na base de vocês. Então, deixa o Gemini aí como favorito, deixa o Flow VO3 como favorito e deixa o Google AI Studio como favorito. E aí, no caso, para você criar a imagem com o produto, você entra aqui no Gemini, você certifica de que você está com o Gemini Pro já marcado aqui em cima, ó, ao invés de ele estar no Flash, e aí você ativa essa banana que está aqui embaixo, que é o Nano Banana, que é a ferramenta de edição de imagem do Google. E aí, o que você faz? Você clica aqui nesse maisinho, sobe a imagem do pote aqui nos arquivos, ó. Você pode pegar direto do Drive ou baixar ele do seu computador. Vou baixar aqui um pote. Eita, porra, Firmino, peraí. Deixa eu apagar a imagem aqui. Vou baixar aqui e vou botar o pote aqui. Cadê? Aqui, um pote. Essa aqui é a imagem do pote do Zenvita que eu peguei lá no Drive, tá vendo? Que é aquele PNG que não tem nada no fundo. Aí, a partir desse pote aqui, e com o Nano Banana habilitado, você pode pedir para o Gemini criar a imagem que você quiser utilizando esse prompt. Se não chegar numa que você gosta de cara, é só ir pedindo para ele fazer edição na própria imagem que ele vai fazendo. Sugerindo que você peça aqui, ó. Cria a imagem de um almoço saudável de salada, onde esse pote apareça na mesa ao lado do prato. Aí você dá Enter pedindo para ele gerar. Aí ele vai gerar aqui. Eu tenho um bem simplesinho, o prompt bem simplesinho. Tá vendo? Aí ele já gerou a imagem para mim. Aí depois você pode botar essa imagem no formato que você quiser, ou você pode ir na própria imagem fazendo as alterações só conversando com ele. Você pede para ele ir trocando, por exemplo, o suco. Tipo, troque o suco por um suco de laranja. Aí você, na própria imagem ele já vai trocando e vai mantendo a imagem original que você está fazendo com ele. Por isso que essa ferramenta é tão poderosa. Ela consegue, tipo, você não precisa mais de Photoshop, não precisa de Canva, não precisa de nada. Só com um texto simples você já consegue pedir para trocar. E aí ele trocou, ó, manteve a mesma imagem, e ao invés dessa água aqui com um limão espremido, ele trocou para um suco de laranja. E é assim que você vai criando as composições aí das imagens que você quer trabalhar, tá? O Nano Banana é poderosíssimo, galera. Poderosíssimo. Eu nunca vi nada, eu já estudo IA tem um tempo e nunca vi nada tão poderoso para a gente ir trabalhando na criação das imagens da gente, tá? E aí, teve até gente que na criação dos vídeos estava com um pouquinho de dúvida e me mandando umas dúvidas no privado para poder ajustar. A gente ajustou e eles conseguiram o resultado final. Mas o que vocês precisam entender para tudo que é IA? Porque a galera não estava entendendo a lógica de pedir o que a gente quer que a IA faça.
todas essas que existem no mercado hoje, qualquer que seja a LLM por trás, tipo, o próprio Gemini, o Perplexity, o Grok, todos eles, o ChatGPT, todos eles foram treinados a partir de texto. Então, toda a IA que existe no mundo hoje foi criada a partir de texto. Basicamente, todo o texto que existe no mundo foi colocado lá dentro e ela foi treinada para fazer o que ela faz a partir de texto em inglês. Então, para extrair os melhores resultados, a gente tem que dar os prompts cada vez mais assertivos para ele. Então, quanto mais contexto a gente dá naquele textinho que a gente está digitando, melhor ele vai trazer o resultado para a gente, porque ele não sabe o contexto, ele está criando a partir daquilo que você está pedindo. E às vezes, quando você não dá o contexto, dependendo do que você está criando, ele erra. Se você perguntar para ele, por exemplo, qual a capital do Brasil? Ele vai falar Brasília, mas beleza, parece certo, mas não é. Se você estiver num contexto onde você está fazendo um estudo sobre o Brasil na época que a capital era Rio de Janeiro, você não deu um contexto, ele vai trazer a informação errada para você. Então, o contexto é importante, isso vale para vídeo, para texto, para imagem, para qualquer coisa, porque todas as IAs foram treinadas com texto, tá? E a Nano Banana está muito poderosa, dá para a gente abusar e usar e abusar dela com esse humano liberado aí, que a gente vai conseguir trazer muito lead com isso, tá? Amor, a Laís ela estava com dificuldade para poder subir, montar o criativo com a IA. Deixa eu te mostrar aqui o que deu. Deixa eu ir lendo aqui as outras enquanto você me mostra. Ah, tá. É só para entender a Ah, tá. Eu me perdi no chat. Não, então, eu não. Deu isso daqui, ó. Tá pouca gente hoje, depois vai lá falar com esse povo. Cadê esse povo que não tá vindo aqui? A Laísa tá aqui? Sim, é o iPhone. Ô, Laísa, só fala para mim, por favor, se esse erro aqui deu porque aqui você está no modo Canva. No modo Canva é quando você está tentando criar um aplicativo. Então, esse erro aqui ou deu na hora que você tentou criar o aplicativo da carteirinha para poder liberar o acesso do estudante, ou esse erro aqui deu na hora que você estava tentando criar o gerador de prompt, de imagem de prompt em PNG. Fala para mim qual dos dois foi. Se for o caso, eu te mando até o código de novo no privado para você colar e testar, tá? Porque desse printzinho que você colocou aqui, você está tentando criar o aplicativo e ele está dando erro. Me diz qual dos dois que for. Qualquer coisa eu mando para você o código de novo, tá? Olha, Diego, boa tarde, sou novo aqui, já tenho um certo conhecimento do marketing digital. Qual a principal e melhor estratégia que estão usando e como fazer? Faz para ele poder entender desde a primeira aula que precisa assistir. Cadê o Diego? Eu olhei o dele aqui. Mas, Diego, ó, é bom que você já tenha noção do marketing que a gente vai fazer. Tipo, qual é a principal estratégia que está funcionando para a gente aqui? Atrair os clientes da gente, seja tráfego pago ou orgânico, independente de qual que você faça, os dois estão indo muito bem aqui, com a estratégia de isca para trazer as pessoas para o WhatsApp. O que a gente usa dentro da estratégia do WhatsApp? A ideia é usar o máximo possível da estrutura nativa do WhatsApp, sem plugar nenhuma ferramenta, sem plugar nenhuma automação, para isso durar bastante tempo. Então, a lógica é atrair pessoas interessadas na isca que a gente está entregando. Uma das iscas que mais funciona para todo mundo aqui é entregar receita de emagrecimento. A pessoa chega até o WhatsApp. A primeira mensagem de saudação que a gente entrega para ela com o próprio WhatsApp Business é pedindo para ela salvar o contato da gente, porque só vai receber a receita e toda a comunicação exclusiva quem tiver com os contatos salvos. E a partir daí a gente usa status e lista de transmissão para poder comunicar com essa base que chegou até a gente e fazer venda dos produtos. Esse processo está funcionando muito bem. Não, se você tiver com tráfego orgânico, a gente teve uma aula na semana passada, na sexta-feira, onde o Tigas, que é um dos afiliados da gente que está aqui, que viraliza muito o conteúdo na internet, deu uma puta de uma aula para a gente de como é que você pode fazer esse processo para poder viralizar conteúdo mais fácil. E se você estiver trazendo do tráfego pago, a gente está conseguindo trazer bastante lead no valor que a gente precisa, que é entre 10 e 50 centavos no máximo, tanto fazendo campanha pelo gerenciador no Facebook, quanto direto pelo impulsionar do Instagram. Tem bastante gente pelo impulsionar do Instagram também trazendo público qualificado dentro dessa métrica, tá? Mas basicamente é essa. A principal estratégia que funciona aqui dentro de casa é trazer as pessoas para o WhatsApp, seja um tráfego pago no orgânico, através da estratégia de isca, entregar essa isca para a pessoa mediante o salvamento da nossa lista, do nosso contato, e a gente salva o contato também da pessoa, porque eu consigo fazer essa comunicação com listas de disparos, e eu uso o meu status do próprio WhatsApp todos os dias para gerar esse desejo e essa conexão com o lead. É o que mais funciona para a gente dentro de casa aqui, tá? Vocês indicam encher primeiro a base para depois oferecer o produto ou já vai oferecendo? Se você está fazendo processo de lista de transmissão, você vai usar aos poucos, né? No processo de lista de transmissão, você já vai oferecer antes de entregar a base, porque você vai mesclar conteúdo junto com a oferta, sim. Você vai começar a fazer a oferta para esses leads.
E também vai chegar gente que já vai demandar para você. Fazendo um bom trabalho nos status ali, gerando conexão com a pessoa, ela naturalmente já vai vir até você pedir mais informação sobre o produto, perguntar se tem algum desconto para compra de potes específicos. Você vai ver que essa demanda vai conseguir chegar. O que a gente não pode falhar nunca, gente? Nessa parte de trabalhar o WhatsApp direitinho todo dia, que era uma coisa que o Tiga estava fazendo, por exemplo. Ele trazia bastante gente, mas estava procrastinando, não estava fazendo disparo de status direitinho, não estava postando stories todo dia sem falhar, porque é isso que gera essa conexão com o lead e que gera a vontade dele comprar os produtos da gente. O seu áudio está baixo, amor, o pessoal falou. É porque você está falando que é desligado. Próximo aqui é como fazer um acompanhamento com o lead para aumentar o LTV dele. Acompanhamento semanal, quinzenal, desculpa. De que forma podemos fazer isso? Fazer é importante. Ter acesso ao seu cliente é fundamental. Então, o que que você precisa pensar? Se ele já virou cliente, se ele já comprou o produto, você precisa saber quando ele comprou, porque você vai fazer o acompanhamento para poder trabalhar o tratamento dele, né? Então, se ele comprou hoje é dia 22, e ele comprou um pote para poder experimentar o produto. Você não vai esperar um mês para entrar em contato com ele. O que que você vai fazer? Daqui a uma semana, você vai entrar em contato com ele de novo para saber se ele recebeu o produto. Que aí você já vai demonstrar interesse na compra que ele fez com você, para poder ver se o produto chegou na casa dele. Feito isso, quando ele receber o produto, muito provável que ele vai te avisar. Que inclusive é uma das coisas que a gente pede, né? Que o cliente avise para vocês, afiliados, né? Quando que ele recebe esse produto, até para a gente poder usar isso de prova social e tem lá aquele grupo só para isso. Então, se ele recebeu hoje, se ele recebeu daqui a uma semana, né? Semana que vem, 27, 28, 29, dia 29, você vai contar pelo menos 15 dias. Contou 15 dias, você vai começar a entender com ele como é que está o processo de tratamento, né? Como é que ele está usando, o que ele está sentindo, para ele poder comprar de novo. Se for 3 meses, você não vai precisar esperar 3 meses para poder ter esse contato com ele. Você vai ter antes, para poder entender como é que está sendo o tratamento, se ele já percebeu que ele perdeu peso, se ele quer melhorar o tratamento dele adquirindo o Monjax para ele poder ter o combo acelerador, no caso dele ter comprado o Ozemvita. Então, tudo isso vai facilitar para você trabalhar o LTV, criar conexão e fazer com que lá na frente ele compre com você de novo. Tá? Quer acrescentar alguma coisa, não? Eu queria acrescentar, porque tem gente que acha que isso é trabalhoso, que não vai... Mas, cara, Não, isso é fundamental. Isso é poderosíssimo para vocês Você já terem... pagou por esse lead. Exatamente, para vocês terem... Ou você já captou a atenção dele, trazer ele embora. A Fabiana, no início, está engraçado, mas você tá na boate, a luz piscando. Quê? O perfil A Fabiana, né? Está piscando aqui, está chamando minha atenção. Isso é fundamental, galera, porque vocês conseguem aumentar e previsionar faturamento depois de vocês dali. Vocês têm uma base de lead maior e vocês fizeram esse atendimento, principalmente quem está no emagrecimento. Tipo, essa pessoa fica feliz de compartilhar com você de, cara, tá dando certo, emagreceu 5, porra, já perdi 2 quilos, já perdi 3 quilos. A pessoa fica feliz em compartilhar o desempenho que ela está tendo no emagrecimento. E quando você se mostra prestativo, se mostra como uma pessoa que é o representante comercial da empresa e está realmente interessado na transformação que a pessoa está tendo, cara, é uma mina de ouro para essa pessoa continuar recomprando de você, para vocês venderem outro produto da nossa base para essa pessoa. De repente, ela pode querer experimentar o Monjax, que o Amaro falou. Vão ter lançamentos de produtos novos, então vai ter possibilidade de oferecer esses produtos novos para as pessoas. Então, é fundamental quando a gente trabalha a nossa base, uma base de pessoas compradoras da gente, é tudo que a gente precisa para aumentar o faturamento e ter previsionamento de caixa lá na frente. Então, cara, um lead que comprou da gente a primeira vez, e a gente sabe trabalhar com ele, a gente sabe acompanhar ele, tem o potencial dessa pessoa voltar a dar mais faturamento para a gente N vezes. Então, é muito importante esse processo, porque a gente vai organizar isso bem com vocês lá na frente. Então, vocês não se perderem nesse acompanhamento. Próximo. Tem alguma aula ensinando turbinar? Não tem, mas eu acho que não tem, porque tem uma ensinando o tráfego pago pelo gerenciador. Eu vou checar para você direitinho, Luiz, mas a gente pode gravar, tá? Isso é uma aula simples. Se não tiver, a gente cria, que é um processo simples de fazer. Uma sugestão de aula também seria sobre engenharia de prompt deve ser prompt de comando para as IAs. Isso daí é com o Bruno. Cadê essa pessoa? Não, isso vale a pena a gente comentar. É a Rê. Rê, você está super participativa, isso deixa a gente muito feliz. O Rê, se fosse há um tempo atrás, valeria a gente separar um tempo para uma aula só disso. Mas por que eu acho que hoje não é necessário?
Porque eu brinco que a profissão mais rápida que surgiu e acabou mais rápido foi essa de engenheiro de prompt. Porque a gente teve um momento ali quando as IAs estavam nesse crescimento acelerado, e elas continuam, que realmente fazia muita diferença a gente ter a estruturação do prompt feita direitinho, porque as IAs não estavam respondendo essa estruturação para a gente também. Mas hoje em dia isso passou, cara. Não precisa a gente se debruçar em cima de entender engenharia de prompt, porque sim, é um assunto complexo. Se a gente for decupar toda a LM para vocês, ver como é que elas organizam o pensamento, ver como é que ela linka aquelas dúvidas de palavras, como é que ela tenta fazer com que a próxima palavra ela tenha maior chance de acertar ou não, porque as IAs é uma grande tentativa de acertar a palavra que vem depois. Isso é o funcionamento delas. Só que não precisa mais a gente debruçar sobre isso, porque agora todas elas, seja o ChatGPT, o Gemini e tal, quando você pede para ela gerar o prompt para você, você dando o comando dizendo o que você quer, ó, eu quero fazer um vídeo para extrair o melhor do VO3, escreva para mim um prompt completo para que o vídeo faça isso, isso, isso. Esse prompt que vai te entregar já é suficientemente bom para você ir lá e tiver o resultado. Você pede para a IA o prompt que você pode utilizar na ferramenta para poder ter bons resultados. Ela vai gerar em segundos e você já vai conseguir ter bom resultado para aquilo. Então, não vale mais a pena se debruçar tanto em cima de entender engenharia de prompt, que é um assunto técnico um pouco mais chato, porque as IAs, você pedindo para ela gerar o prompt para você, ela já gera em segundos. Agora elas estão super responsivas para isso e o resultado vem, seja para criação de imagem, para criação de texto, para criação de vídeo, o que quer que seja. É porque aqui, no modelo que a gente trabalha, trabalhar tão bem no texto não é tão necessário, mas tem outros projetos que a gente trabalha que eu tenho que ensinar o Cloud, por exemplo, porque nenhuma outra IA é tão poderosa para a estruturação de texto. Mas para a nossa operação para venda das evitas não é tão necessário isso, é mais focado em criação de imagem de vídeo mesmo. Aí você pedir no prompt, ele já vai te dar um prompt bom. Então, tipo, a principal dica que eu posso dar é isso, sempre peça para a IA gerar o prompt dando o contexto para ele. Ó, vou usar o VO3 Fast para poder criar um vídeo assim, assim, assim. Gere um prompt em inglês o mais detalhado possível para que eu possa fazer esse pedido no VO3. Ele vai te dar, você copia e cola e coloca lá e você deve conseguir o resultado. Qual criativo está funcionando melhor, de imagens ou vídeo? Luiz, imagino que esse criativo que você esteja perguntando seja para essa questão de viralizar, ou você está falando de tráfego para X1? Na verdade, para os dois têm funcionado muito bem, tá? Porque tem muita gente que consegue viralizar conteúdo em vídeo, mas também em imagem, tipo Carrossel. no bate-papo que a gente teve contigo na sexta-feira, a gente falou o quanto o carrossel está viralizando. Carrossel está viralizando muito. Caramba, seja no TikTok ou no Instagram. E no tráfego pago é a mesma coisa. Eu tenho exemplo aqui de vendo dentro de casa e acompanhando alguns afiliados que estão rodando tanto vídeo quanto imagem e os dois estão fazendo o lead dentro do patamar que a gente precisa, que é no máximo 50 centavos por conversa iniciada. Então, os dois tipos de criativo estão funcionando. Você pode botar para testar na sua base, mas estão funcionando igualmente bem. Por favor, onde eu assisto essas aulas passadas? O Diego, tem uma playlist no meu canal, mas eu vou colocar o link aqui para vocês, que é justamente de todas as aulas desde que a gente assumiu a gerência. Então, lá você vai encontrar todos os encontros. Deixa eu pegar aqui o link. Cadê o chat? A menina estava dificuldade no prompt. Então, é sobre carteirinha. A carteirinha. Isso. Me manda mensagem no privado para eu bater com você o prompt para ver se vai funcionar. Senão eu copio ele e boto de novo. Eu posso passar seu WhatsApp para ela? Pode. Me pareceu só que você não estava colando o código inteiro. Eu acho que faltou aquele fechamento de script lá embaixo. Eu acho que é só isso. Então, vamos chamar esse povo. Eu quase passo para a Laís o contato da Laís. Laís, já te passei o contato do Bruno, tá? Pode chamar ele aí. Cadê? Já botei o link do vídeo da semana passada e aí você consegue pegar a playlist, tá, Diego? Brenda, como escalar as vendas? Tá com a playlist? Tá, né? Eu botei playlist Afiliados em Família. Beleza. Sua esposa é organizada, rapaz. Tá de bobeira? Como escalar as vendas no orgânico usando perfis no TikTok de receitas? PS.
Já tenho toda a estrutura funcionando, 5 perfis de receita, mas não consegui escalar de forma orgânica. No momento, não sei como investir em tráfego pago. Para mim, a melhor forma de replicar o orgânico é continuar fazendo o orgânico em mais de um perfil. Você já tem 5. É escalar isso, é aumentar a quantidade de perfis. Na verdade, não é só aumentar, não. É você fazer com que esses perfis consigam viralizar. Porque se você não está conseguindo uma estrutura que viralize, eu acho que o primeiro passo isso é importante, o que o Mozão falou, tipo, você com 5 não tiver o volume que você precisa, você precisa aumentar Você o tem número que de perfis. crescer. Só que um passo anterior é você fazer com que os perfis que você já tenha viralizem. E aí é fundamental, não sei se você estava no papo que a gente teve contigo aí na sexta-feira, que a gente identificou um padrão de como ver, filtrar pelo TikTok principalmente, quais são os tipos de conteúdo que tem potencial de viralizar na internet e a gente fazer aquele tipo de conteúdo para o perfil da gente. Só de fazer isso, você vai ver que você vai começar a entregar mais, vai começar a viralizar conteúdo. Já teve exemplo de gente que estava no bate-papo com a gente aqui que começou a acontecer isso no Instagram, vai acontecer a mesma coisa no TikTok. Conseguiu identificar essa linha de criativo, essa forma de criar criativo, aí você faz isso em volume para esses 5 perfis. Só isso já vai trazer mais gente, você vai conseguir escalar mais. Se ainda assim você precisar de escala maior, aí sim você vai, como o Museu falou, que é você aumentar o número de perfis que você vai estar gerenciando para isso. Mas basicamente é isso, principalmente no orgânico, quando a gente não tem tanto controle, é a gente identificar padrão daquilo que está funcionando e replicar cada vez mais no perfil aquele tipo de coisa. Por isso que a gente falou para a menina que perguntou mais cedo, se receita começou a viralizar depois que você viu a aula de sexta-feira, foque em Foca em receita. receita. Não vai inventar de fazer outro tipo de conteúdo. E uma coisa que é importante também é não corram riscos. Se você tem um perfil que viralizou no TikTok, por exemplo, já cria um segundo e já começa a fazer o processo nele. Porque se acontecer alguma coisa de você perder esse teu primeiro perfil, você não fica sem estratégia no ar, né? Porque você pode acontecer qualquer coisa, gente. A gente que divulga na internet tá livre para perder perfil, para livre para perder conta, livre para ter problema. E aí, se acontece isso, e você não tem uma contingência, mesmo que no orgânico, você fica sem operação no ar. A Brenda deu continuidade aqui, ó, ela falou que todos os perfis já têm mais de 15 mil até 100 mil e todos com vídeos viralizados. Então, se Maravilha. você já tem perfil com vídeo viralizado e tem pouca gente indo para o WhatsApp, Como é que tá o CTA? exatamente, vale a pena você analisar como é que está a sua chamada e o CTA. A gente, na aula do Tiga, falou da importância da gente melhorar aquele CTA, onde a gente mostra a bio do perfil e botando uma setinha no link onde a gente quer que a pessoa clique, porque a gente vai atrair mais pessoas mudando a CTA, deixando a CTA mais clara. Ou até ver que tipo de link que você está usando ali para ver se não está tendo nenhum problema de quebra no link para trazer as pessoas para o WhatsApp. Porque se você já tem perfis que está viralizando, mas ainda está vindo pouca gente, precisa melhorar essa estrutura de CTA e o link que está no perfil para chegar mais gente, tá? Isso é importante. O CTA é principal, gente. Não adianta ter. Foi o que eu falei quando perguntaram sobre impulsionar. Você impulsionar um conteúdo, mas você não ter um CTA nele, você vai estar jogando dinheiro fora. Então, a gente precisa ter esses perfis muito bem estruturados, tá? E se já está viralizando e está vindo pouca gente, tem melhoria para fazer. Tem Ainda está melhoria. ruim. Tem que melhorar a CTA, tem que melhorar essa chamada, tem que melhorar a trazer essas pessoas pro WhatsApp todo dia, tá? E aí, Brenda, você pode chamar a gente lá eu ia falar no TikTok. Você pode chamar a gente lá no Telegram, tá? Se tiver alguma dúvida, que a gente pode olhar o perfil. A gente não vai passar esse perfil para nenhum outro afiliado, tá, gente? Fiquem muito tranquilos em relação a isso, que vocês passam para mim ou para o Bruno. A gente faz a leitura, faz a análise, passa para vocês a informação, mas não repassa isso para ninguém, tá? E aí a gente pode tentar te ajudar a identificar, tá bom, Brenda? O que está acontecendo. Diego, tem um perfil feminino no Instagram bem estruturado, onde mostro todo o produto com provas sociais, destaque bem feitos e posto storytelling todos os dias com CTAs no final para o link de compra. Não gostei desse fato de ser link de compra, mas vamos lá. De uns tempos para cá, não está mais saindo vendas. Alguma sugestão ou esta estratégia de Instagram já mostrando o produto não funciona mais? Outra pergunta, perfil Dark também ainda funciona? Vamos lá. Independente de perfil dark, receita, storytelling, o que for. Eu, Mariana, acho que rodar tráfego direto para a página de vendas é um erro. Você colocou aí que estava rodando link direto para compra. Eu imagino que seja a página de vendas ou checkout, enfim. Eu acho que você perde muito lead.
A gente pegou aqui um afiliado que ele estava com quase 20 mil cliques, sem nenhuma venda. É muita gente clicando, muita gente com possível interesse e que não está comprando. E às vezes não está comprando porque não tem um ponto de contato. Então, essa é a minha opinião, tá? Tem um WhatsApp nesse teu funil? Bota aí pra gente, por favor. E complementando na pergunta, cara, os DAP ainda funcionam, porque a maioria das receitas que a galera usa É DAP. a galera não aparece e está criando, inclusive com IA, igual a gente ensinou na aula da semana passada, a coisa está viralizando, está indo rápido. Então, eu mudaria. Se você não está conseguindo vender dessa forma direta, ou isso, tenta trazer a pessoa direto para o WhatsApp, de repente, dar algum tipo de atendimento, ou tentar pensar em algum tipo de entrega de valor no WhatsApp para trazer essa galera, ou muda o perfil para ver se é perfil de produto, perfil de receita. Então, é o teste que você pode fazer, mas realmente, jogar direto para a página de venda dali, vai chegar uma hora que você pode perder a escada e não está na sua mão o que você possa fader. De repente, se tiver jogado um volume muito grande, você pode tentar rodar um tráfego pago, com remarketing para quem chegou até o final do seu funil, mas aí você precisa estar com a estrutura de pixel toda montada direitinho. O processo fica um pouco mais complexo. Sobre o TikTok Shopping, Luiz e Diego, a gente vai estar falando mais sobre isso no decorrer dessa semana e da próxima semana, tá? Internamente a gente está estruturando a loja, fazendo todo o processo para receber vocês lá dentro, mas ainda não está liberado, tá? E aí, assim que tiver tudo pronto, a gente vai avisar o Marco, o próprio Caio e o Matheus também vão estar sinalizando nos grupos. Só para falar um pouco de critério e não deixar o Diego que a gente mostra ali, sim, tem critério para começar no TikTok Shop ali, você tem que ter um perfil com pelo menos 2 mil seguidores, para você começar a rodar ali dentro. E a gente está justamente nesse processo agora de aprovação da loja Ozemparma lá dentro, para poder disponibilizar os produtos lá dentro. E a ideia é ter o Ozempic e o Monjax para vender lá dentro, e outros produtos também, vai ter novidades para a gente fazer para TikTok Shop. Mas o Luiz que perguntou se funciona e dá resultado, sim. O TikTok, cara, já está explodindo lá fora, explodindo nos Estados Unidos, já tem um tempo que ele foi liberado no Brasil, e sim, é uma ferramenta muito bacana para fazer venda lá dentro. E a gente vai sim liberar os produtos sozinho, vai trazer aula especial para vocês, ensinando como é que faz para vocês estourarem de vender lá no TikTok Shop, porque é uma ferramenta incrível sim, tá? Já já a gente vai vir com novidades sobre isso para vocês. Esperem só um pouquinho. Cadê? Gente, sobre o TikTok no PC, ele não é a mesma coisa, né? Pois já comecei a seguir e quando volto não estou seguindo ninguém. Oxi, tá no mesmo perfil logado, ou Fabiana, ou Benício? Porque é a mesma coisa, né, amor? Em tese é o mesmo perfil. A única coisa que eles dão de funcionalidade que a gente estava dando só para fazer para o computador é aquela coisa de a gente programar os vídeos e já deixar postados. Mas agora eu acho que a gente já consegue fazer isso Não, também. não, mas em relação a estar seguindo e depois não Não, isso aparecer não era para nada. dar erro, não. Tipo, todo mundo que você está seguindo quando você olha pelo celular, se você olhar o mesmo perfil pelo computador, era para ele estar seguindo também. Mesmo atualizando da F5, ele some, isso é estranho. Nunca vi esse erro, não. Ah, Laísa, os CTAs eu tenho que ir testando até validar uma. Na verdade, eu tenho que pensar assim: o que você quer de CTA? É jogar para o WhatsApp? Beleza. Então você começa a ver uma comunicação que fique clara, e aí sim são testes, até você entender que a galera está indo para o teu WhatsApp. E aí, de repente, começa por esse formato que a gente falou lá, tipo, o Giga já tinha validado isso, eu validei isso para outros nichos também, que O é você. dela é Instagram, mas já pode fazer a mesma coisa. Sim, pode fazer isso. Você tentar fazer o call to action mostrando onde a pessoa tem que clicar, porque isso muda. Às vezes a pessoa é mais leiga, às vezes a pessoa não entende exatamente quando a gente fala lá de ali, quando você bota na cara dela, tipo, ó, é aqui que eu tô falando para você clicar, entra lá no meu perfil e clica nesse link aqui, aí tem a gente trazer mais gente para clicar e vir para o WhatsApp. O Diego falou que ele não tem WhatsApp nesse perfil, ele está usando o ManyChat. Diego, faz um favorzão. Me chama no Telegram e me manda o seu e-mail para eu poder ver a quantidade de clique que está chegando aí nessa tua estrutura, tá? Só para a gente poder entender como é que tá a tua conversão. A Ela Fabiana criou no PC, criou esse TikTok que não está seguindo direito, ela criou no PC. mas Cara, você está acessando ele no seu celular? tá aí um negócio que eu nunca fiz. Eu nunca criei nenhum perfil do TikTok pelo PC. Então, eu não entendi. Ela não está acessando pelo celular. Ih, Fabi, quer abrir o microfone? Que aí eu te habilito aqui. Ah, ela está sem espaço no celular. Dá para fazer todo o processo no TikTok no computador?
Não sei, preciso checar. Eu nunca tentei subir tudo por aí. É, porque você usa só no celular, né? Só no celular, é. Eu acho que tem, mas posso estar falando besteira. Eu vou checar melhor e te respondo. Cadê? Perfil no Instagram para ser usado para fazer o turbinário. Eu tenho que postar todos os dias nele. Luiz, você precisa ser interessante. Senão você vai estar turbinando para trazer gente para o seu perfil e você vai estar entregando o que para ele ali dentro? Então, o perfil ele precisa ter postagem. Ô Luiz, você precisa organizar ele minimamente no início para você começar a turbinar. Antes de começar a turbinar, você vai deixar ele todo pronto. O que que é deixar pronto? Ele tem a organização da bio direitinho, com o link na bio, ele tem os destaques já separados, que é destaque mostrando o produto, antes de você Tem usar. perfil que quando cria não está deixando botar o destaque de cara. Tem que Ah, é? esperar. Então, se o seu não estiver liberando o destaque de cara, você bota o destaque. Se for um de receita, você bota algumas receitas de destaque. Tá? Tipo, organiza o perfil e posta pelo menos de 9 a 12 postagens nele, porque você vai ter um feed minimamente organizado para a pessoa ver que aquele não é um perfil puro, que tipo, estou rodando anúncio e o perfil tem 2 postagens. Isso pode soar estranho. Então, você deixa o perfil todo preparado, desse jeito que a gente está falando, nome, destaque, status, bio direitinho, status, os destaques ele estiver deixando já fazer, e de 9 a 12 postagens no feed ali para ele estar minimamente organizado. A partir daí, a gente pode começar a turbinar. Ah, beleza, não vou conseguir postar todo dia. Cara, pode ser pelo menos dia sim, dia não. Tenta deixar uma semana estruturada com as postagens já programadas para ver que tem movimentação ali dentro. Então, organiza previamente, com pelo menos 9 a 12 postagens todo organizadinho. E mesmo depois que você estiver rodando a campanha, não deixa de postar, não, na frequência que você conseguir, mas tenta pelo menos dia sim, dia não, para você postar ali. Por mais que seja tráfego pago, é legal para a pessoa ver que está tendo movimentação naquele perfil. Sobre remarketing de pessoas que não salvaram o contato. Até o ano passado conseguia fazer tranquilo, mas começou de dar muito ban no WhatsApp. Agora está mais tranquilo ou ainda está dando bom? Você fazia manual ou Karine? A gente tem conversado com o pessoal que está fazendo manual, tanto o pessoal do milho como que está fazendo agora, não tem dado ban não, Karine. Tem funcionado Que é normal. um processo na mão, né? Na munheca. E aí, se você ficou um tempo sem fazer e vai voltar agora, determina quantos leads são e tenta quebrar isso por dia. Do tipo, se você vê, se você tiver uma base que tem bastante lead, vê, por exemplo, cara, tem 200 pessoas para fazer isso, não manda as 200 pessoas tudo no mesmo dia, não. Você faz isso, separa em grupos menores, grupos de 20, grupo de 30, e vai disparando isso por dia para poder falar com todo mundo. Principalmente se você já está há muito tempo sem fazer isso. É manual. Tigas, depois você passa para a gente então na reunião que a gente vai ter com você já já, tá? Ele terminou a parcial lá do direcionar. Ou Vambora, povo! Quando eu publicar uma receita, na legenda eu coloco a receita e o modo de fazer e depois o CTA ou o CTA para o WhatsApp. Laís, o CTA para o WhatsApp. Mas você pode, na verdade, colocar uma receita também e colocar o CTA do tipo. Quer receber receitas como essa? Clica no link da bio que eu te envio no WhatsApp. Porque você já entregou alguma coisa e você vai entregar mais informações para ela. Você pode testar as duas, tá? Você pode testar uma colocando a imagem no vídeo sem pôr a receita, dizendo que você vai enviar a receita no WhatsApp, ou você pode pôr uma da imagem no vídeo com a receita detalhada na descrição e com CTA para ela receber mais receitas como aquela. Não sei se ficou claro. Então, são dois testes aí para você fazer. a Laísa que me chamou aqui é a Laísa que teve erro na carteirinha, né? Deixa eu pegar aqui o Isso. processo para já mandar para ela. Inclusive, a que acabou de tirar dúvidas sobre CTA. Peraí. É que eu estava lendo aqui, não prestei atenção. Vou mandar aqui, Laísa, de novo para você testar e copiar o código todo. Vou mandar no WhatsApp, que de repente fica mais fácil você copiar e colar, tá? Peraí. Mais dúvida, gente? Até dica também de tema de aula, o que vocês querem que a gente fale. Vocês podem colocar aí no chat, mandar para a gente, que isso é importante, para a gente poder entender que tipo de conteúdo a gente vai construir para vocês. Laísa, eu não vou falar nada não, tá? Só vou colar o código. Vai ficar mais fácil você copiar. Peraí.
Agora meu computador está zicado pra Mais nenhuma dúvida, gente? Sugestão, pessoal. No caso de lista de transmissão, quando o cliente não salvar seu contato, dá para fazer disparos no WhatsApp através de uma ferramenta grátis. Conheço uma ferramenta que peguei em um curso. Se tiverem interesse, posso passar para a galera. Acredito que vai ajudar muito a todos. Diego, pode me passar para poder dar uma olhadinha que ferramenta é essa? E aí eu mesma coloco lá no grupo, tá? No TP. O que seria TP, Andressa? Luciane, tem como programar assim. Você faz o post, aí lá embaixo tem, vai aparecer mais ou três pontinhos, agora eu não lembro. Aí você vai lá, clica e vai aparecer a opção de programar. Eu mesmo programa aqui para os clientes que eu atendo, que não tem nada a ver com o nosso mercado, mas que eu preciso gerar tráfego, postagem para eles, e eu programo tudo. Segunda-feira é meu dia de programar postagem. Ah, tá, Andressa, beleza. No tráfego pago, vocês investem quantos por cento do lucro? Nós, eu e Bruno, ainda não começamos a rodar a campanha, porque a gente começou a gerência com vocês tem 2 semanas, né, amor? Acho que vai fazer 2 agora E a completas. gente está estruturando tudo aqui, entendendo a necessidade de vocês para poder começar a nossa operação. Então, eu não posso falar por nós quanto a gente está investindo, mas sobre investimento de tráfego, o Mas que na você real, quer tipo, falar? qual foi a pergunta? Foi mal. No tráfego pago, vocês investem quantos por cento do lucro? Então, isso vai muito de como você está na operação hoje. O ideal para a gente crescer uma base de uma operação de afiliado o quanto antes é a gente reinvestir o máximo que a gente puder daquele lucro que a gente conseguiu. Eu sei que tem gente que, cara, tem gasto que tem que arcar, não tem a realidade de poder colocar tudo. Aqui, vai ser um projeto, por exemplo, que como eu não vou pegar nada desse projeto para pagar a conta, eu vou reinvestir tudo. Tudo que vai ter lucro vai virar reinvestimento para tráfego e a gente vai escalando. Mas eu sei que não é a realidade de todo mundo. Então, você tem que ver o máximo possível que você consegue reinvestir do lucro que você teve, porque isso é o que vai fazer a sua base de afiliado crescer. Porque é isso que a gente tem que imaginar. Tipo, a gente conseguiu lucro, a gente conseguiu venda na operação, a gente precisa reinvestir, aumentar o que a gente estava investindo para chegar mais lead, para ter mais base e conseguir fazer mais venda. Então, se eu estava investindo R$ 1.000 por mês, por exemplo, e tive lucro na minha operação, o ideal é que eu consiga aumentar esse meu investimento para chegar mais gente, para eu ter mais base e eu escalar o volume de resultado. Eu parei de me ouvir, o que eu caí? Não, eu fechei o meu microfone. Ah, tá, foi mal. E aí, tipo, é o quão máximo você conseguir para poder escalar a sua operação como afiliada para chegar naquele faturamento que você almeja. Eu sei que tem gente que não vai conseguir pegar 100% do lucro e reinvestir tudo, que tem outras coisas para arcar, mas o máximo que eu digo para vocês, por isso que a gente fala da importância de vocês enxergarem o negócio de afiliado como um negócio, para você conseguir escalar ele, a gente fala para a galera ter esse cuidado, porque a gente já viu muito, muito, muito nesses 10 anos que a gente está no mercado, afiliado conseguir fazer lucro, conseguir fazer uma grana, mano, torrar em coisa que não tem nada a ver com o negócio dele e depois ficar sem lucro para operação, seja comprando o iPhone, seja comprando carro, a gente já viu de tudo que vocês imaginam. Mas a galera desviar a atenção de fazer o negócio dele crescer como afiliado, e principalmente isso acontece quando a galera deslumbra e vê um lucro um pouquinho maior. Aí o cara já quer logo mudar de casa, de carro. Não, cara, a lógica é sempre aquela: empresa rica, dono pobre. Depois, empresa milionária, dono rico. Empresa bilionária, dono milionário. A lógica é essa: vocês pensarem como empresa para vocês darem o fôlego para lá. Então, a resposta para essa pergunta é pessoal, porque eu não conheço a dúvida de cada um, mas é o máximo possível. Você reinvestir o máximo possível do lucro que você fez para crescer essa operação e ter um lucro cada vez maior. Estou te mandando o código aqui. Peraí que eu me perco. Laísa, estou te mandando aqui o código. Peraí. Achei que você tinha se mandado. Não, que eu fico meio perdido quando estou tentando fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Peraí. Como é que eu faço para copiar tudo mesmo? Ah, comandear. Comandear. Deixa eu ver. Fabi, você estava ouvindo ele duplicado porque os 2 microfones estavam abertos. Mandei lá, Isa. Tenta copiando o código todo, do iníciozinho até o final que eu te mandei agora, por isso que eu não falei nada, e depois você vai me mandando se deu certo ou não, porque com esse código aí deve funcionar. Mais alguma dúvida? Temos
15 pessoas aqui com a gente, tirando eu e o Bruno. Vamos lá. Temos esse momento aqui reservado para vocês. Para turbinar no Instagram, para estratégia de isca, quais os interesses de de direcionamento? Eu colocaria só mulheres e idade. Se Não você está colocaria começando um interesse. público que não está nada engajado, tipo no Instagram você está começando do zero, você pode começar só por idade e segmentar por emagrecimento, o mais objetivo possível. Mas tem dado muito certo, eu estava até conversando com o pessoal do Milha, quem já tem um Instagram que tem algum engajamento, que já tem um pouquinho de seguidor e tal, aquele público sugerido que ele faz para a gente, tem funcionado muito bem para eles. Então, quem já está com um Instagram de receita, por exemplo, está grandinho, está tendo eu nem digo tão grandinho, mas está tendo engajamento, aquele público sugerido, ele dá para a gente tem funcionado muito bem. Você está cru, está começando totalmente do zero, tenta primeiro pelo óbvio, segmentar óbvio só para mulher e qualidade e interesse em emagrecimento, e depois você mexe para outros interesses. Eu assisti, Laís, eu assisti o minicurso, mas não entendi o que devo postar todos os dias nos stories. Laís, pensa que assim, o feed, ele é para atrair novos seguidores. O stories, ele é para aparecer para os seguidores, né? Para você poder aquecer a sua audiência, sua base. Então, qual é o principal objetivo do perfil? Não é trazer as pessoas para o seu WhatsApp? Então, nos stories, você vai postar tudo aquilo que possa ser interessante para ele, que no final conduza para o WhatsApp. Existe um material chamado. Deixa eu te dizer o nome. Você vai lá no material de post, de material de afiliados, desculpe, tem lá, funil de stories para Instagram. E aí tem o processo do funil para você poder. Ai, meu ouvido. Para você poder postar. Tem 14 stories lá dentro. Para você poder ter de ideia para postar nos seus stories. Você vai replicar o que já está lá, tá? Mas o objetivo é esse. Se você está trazendo o lead através de uma publicação no feed, que é o Reels, tudo isso, esse processo de publicação no feed acaba servindo para isso, nos stories você tem que aquecer. E você aquece como? Mostrando cada vez mais aquilo que a pessoa está interessada e sempre tendo CTA para ler para o teu WhatsApp. É quase como se fosse os status nos stories. É o status nos stories, é o feed, é tudo a mesma coisa, só que em lugares diferentes. Você não vai fazer o status também no seu WhatsApp? O que você posta nos seus status, você também pode postar nos seus stories, que não deixa de ser os status. Próxima. Estou muito feliz de ver vocês comentando, compartilhando, perguntando. Isso para a gente é muito importante para medir aqui nosso trabalho. Antes você estava perguntando lá em cima sobre a questão da estratégia de isca, até quando a gente usa o tráfego pago, de repente não ter o retorno do ROI Por que você fechou seu microfone? porque estava ouvindo duplicar. Ah, é. Me abre aí, fecha isso aí. Pode abrir. É legal a gente pontuar isso, Luiz, porque essa estratégia de isca, e por isso a nossa preocupação de usar as ferramentas nativas do WhatsApp, porque isso tende a dar um volume maior de venda para a gente a médio e longo prazo. Por quê? Depende da construção dessa base desses leads interessados que estão chegando. Então, sim, pode ser que você esteja começando no primeiro mês, por exemplo, começando do zero, com um tráfego pago, por exemplo, você ainda não consiga ter ROI naquela base que chegou, porque aqueles clientes não vão estar todos comprando dentro do mesmo mês. Vai ter gente que vai estar tendo contato com os status, recebendo as listas de transmissão, e pode ser que eles se interessem em comprar e você consiga fechar a venda com eles depois do primeiro mês passado. E aí, por que a gente fala que é essa mentalidade de médio e longo prazo? Porque ele vai aumentando o número da base da gente, e aí quando a gente tem uma base maior, aí sim a gente começa a ter faturamentos bem mais altos, porque a gente vai conseguir disparar para mais e mais gente, e a gente vai ter mais e mais vendas saindo daquela base que a gente criou. Então, quando a gente está começando a criar a base bem do zerinho, pode ser que sim, no primeiro mês a gente não consiga ter esse resultado de cara. Mas é uma estratégia que funciona muito. Por isso que vale a pena a gente pensar na construção da base, em ter vários celulares disparando e tudo mais, porque no longo prazo a gente consegue ter bastante resultado, sim. Deixa eu ver se eu tenho uma base de cálculo aqui. Foi até a base de cálculo que estava batendo com o bus. Deixa eu diminuir tudo nas minhas telas.
Ó, pra vocês terem uma ideia, que era a base que eu estava pensando com ele nessa questão de longo prazo e volume, base versus quantidade de disparos. Um celular lotado com 30, 40 etiquetas de lead e salvo, a gente está falando aí de 8 até 11 mil contatos mais ou menos. Ele tende a gerar algo entre 30, 50 mil reais de resultado em venda para a gente falando ali num prazo pelo menos de 3, 4 meses, montando esse processo direitinho, fazendo base, fazendo o trabalho todo bem feito, essa escadinha vai aumentando e a gente começa a ter vendas realmente no volume maior, aí logo ali na frente. Vou ver se tem alguém que eu me perdi aqui na tela. Eu tive que minimizar tudo, peraí. Cadê o zoom? Esse mês enchi 6 etiquetas, o celular não estava fazendo backup pelo problema. Perdi todas as minhas etiquetas. Ai, André. A gente vai começar aqui, né, o processo. Eu fico pensando também como é que vai ser para a gente. A gente tem que ter um celular só para isso. Porque o nosso celular já é muito pesado pela quantidade de mensagens que a gente tem com vocês, afiliados. Agora que eu vi que eu estava mutada. Então, a gente precisa ter um celular só para isso. Dirlene Moura. Oi, boa tarde. Quero muito trabalhar com os suplementos de vocês. Então, vamos trabalhar. Pode contar com a gente. Você está chegando agora? Se sim, dá uma olhada lá no nosso grupo do Telegram, que assim que acabar a aula aqui, eu vou colocar o link do canal que a gente está disponibilizando todas as aulas para vocês lá, para que você se atualize aí de tudo que está acontecendo desde que a gente entrou como gerente de afiliados e você entenda quais são os passos que você precisa seguir daqui para frente. Mas seja muito, muito, muito bem-vindo. Eu preciso de um banheiro, vou apertar. O quê? Eu preciso de um banheiro, vou apertar. Ah, tá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Karine, Tigas, Patrick, Dirlene, Brenda, Rosenvito, representante, não sei quem é. Andressa, Cláudia, Marcos, Luiz Henrique, Carol e Luciane. Tenho 4 bases que não dá, que não está mais fazendo backup. Já limpei várias vezes e não vai. Saberia me dizer o porquê? Provavelmente limitação do aparelho que você está utilizando, Andressa. A gente tem que ter esse cuidado. Eu vou até pegar lá do pessoal do Medium para passar para quem vai comprar aparelho para montar base nova, porque dependendo Acho do que é o aparelho que está A14. utilizando, ele trava na parte de backup, de postar status de backup, de conseguir organizar a lista. Se das 4 você não está conseguindo fazer isso, está tudo Ah, não, você está falando 4 bases, são 4 aparelhos diferentes, nenhum deles está fazendo backup? Ou você está com um aparelho com 4 bases? E se tiver tudo no único aparelho, e é o mesmo aparelho, todas as bases do mesmo tamanho, o aparelho é tudo igual? Nossa, que doideira. Vou perguntar para o Búcio para ver se ele já passou. A gente vai ver com os meninos para poder dar esse retorno para você, porque provavelmente se é o mesmo aparelho e todas as bases são do mesmo tamanho, só que com e-mails diferentes, pode ser limitação do aparelho, sim. A gente vai perguntar para ele para te dar retorno, Andressa. Qual aparelho você usa, por Andrés? Eu não sei se eles estão conseguindo te ouvir pelo meu, mano. Então, eu estou me ouvindo? Já perguntei, tá?
Andressa, qual é o modelo do aparelho? Coloca aí pra gente, por favor. Qual aparelho que está usando, quais os modelos de aparelho? Luiz, eu vou te dizer o que o pessoal indicou lá no grupo. É Vou te falar agora. Só falou disso hoje. A15 da Samsung. Quem perguntou aí dos aparelhos? Motorola One Fusion. São 4 iguais? São 4 Motorolas? O Bus está falando aqui e acaba tendo essa questão de muitas informações, né? Então demora um pouco para aparecer esse backup. Para fazer, né, no caso. Tem a tela do erro? Você possa me mandar? Me manda a, me manda a sua, o erro que está dando, por favor. Pode me mandar lá no Telegram ou me mandar. Aqui não vai dar. Mas se bem que aqui dá para mandar imagem também. Mais alguma dúvida, pessoal? Tô olhando para o lado porque eu tô olhando para o chat, tá? Ó, uma dica aí da Brenda. Moto G04. E de preferência, gente, não ter nada rodando nesses aparelhos, né? Deixar ele exclusivo para trabalho. Que a gente sabe que o volume é muito grande, né? Então acaba pesando o aparelho. Ah, não tem espaço. Não vai conseguir. Você vai ter que liberar espaço no seu celular. Tem quase 4 gigas ao tamanho do backup. Olha o tamanho do backup. E esse e-mail que você faz o backup, esse e-mail, como é que tá? Esse e-mail que está cadastrado aí. São 4 e-mails diferentes, certo? Libera o Google. Ao invés de comprar mais, libera o Google Estudante neles, que você não precisa pagar. Você vai ficar com 2 teras em cada e-mail. Assiste a aula de IA da semana passada e já libera o Google Estudante neles. Aí você não precisa pagar. A gente vai ver que o pessoal do Universidade passou por essa. Não, o pessoal está falando que tem que estar com o celular vazio, o e-mail está certo.
para poder fazer o processo de backup. Está funcionando normalmente. Marcos botou, acontece alguns bugs, mas a maioria consegue fazer o backup se tiver tudo correto. E-mail certo, celular vazio. Silva, tá aqui não, né? Quem? Silva. Não. Só não mandou os proativos aqui, mas não escreveu nada. Acho que ela tentou. Não sei se ela e o seus invita representante. A Silva tá aqui na reunião. Na M-A-A-H. Má Silva está aqui na reunião. Beleza. Hoje, uma praia linda de manhã e agora o tempo aqui tá nível tempestade. Meu Deus. Mais alguma coisa, pessoal? Vamos lá, a gente está aqui para ajudar. Para nada? Posso então encerrar, gente? Coloquem aí no chat, que aí eu já vou liberar para vocês. Luiz, a gente vai ter uma aula muito boa sobre status. A gente vai estar trazendo um convidado que vai agregar muito para vocês sobre essa questão do status, para vocês poderem ter cada vez mais ideias e estratégias do que postar lá, tá? Acredito que na próxima semana a gente já esteja entregando esse conteúdo para vocês. Mas é sobre o que a gente falou anteriormente, né? Pensa que o status é um aquecimento. É para chamar a atenção do teu lead ali e sempre ter o processo de venda, né? Não massivamente, para não deixar o lead estressado, mas tendo ponto de contato com o produto. De repente pode usar as IAs para poder criar os status conectando todo dia. Imagina que você criou uma pessoa que, sei lá, vai na academia ou vem caminha de manhã. Todo dia cria na IA. Ela na rua fazendo exercício, ela postando, ela tomando água de coco, depois ela almoçando e tomando produto, ela de tarde, ela tomando da tarde, vai gerando esse dia a dia para acompanhar, tipo uma novelinha de Instagram aí. E aí E todo tal do dia você storytelling. faz um storytelling todo dia e no final convida a pessoa para poder clicar no link para poder Conhecer o comprar produto. também. Fica 24 horas, os horários são relativos. Se você seguir isso que o Bruno está falando, de ter essa história, né, de ter esse conteúdo, vai ser decorrente, vai ser de acordo com o dia, né? Não vai postar tudo de uma vez. Você vai distribuir esse conteúdo. Que eu particularmente considero até mais interessante, que você está o tempo inteiro com status ali, mesmo que o do dia anterior saia, já dá tempo de ter outro no lugar. Mais dúvida? Na verdade, Brenda, eles são separados por conteúdo, tá? Só que existe 3 conteúdos de reunião aqui com a gente. Um que é tira dúvida, que é essa daqui. Qualquer pessoa pode abrir o microfone e comentar no chat alguma coisa que queira falar. O outro que é trazendo um convidado e aí tem um tema determinado. E o outro que é um de conteúdo nosso também com um tema determinado. Então, esse tira dúvida está acontecendo hoje. Quarta-feira já tem conteúdo e quinta e sexta-feira também já tem conteúdo, tá? Mas pode trazer a dúvida que for, pode ser de qualquer nível. Ah, não, mas para ver se a gente vai nivelar. A gente tem um grupo, que teoricamente já começa um processo de nivelamento, que a gente tem um grupo que são os top afiliados. Mas o encontro em si, a gente não tinha pensado em nivelar. E mesmo se você já estiver avançada, Brenda, se tiver qualquer dúvida, pode trazer. Pode chamar a Não tem gente. problema. Pode trazer aqui para A gente reunião. pode começar a criar uns grupos menores de quem já está mais avançado.
E a gente também, galera, faz videochamada no privado, tá? A gente já fez com Tigas. Qual foi o nome do outro menino que você fez? O Natanael, Cara, você não de não nome. foi? Eu fiz com algum já. Então podem chamar a gente. Se tiver alguma demanda, não quero falar na sala, estou com uma demanda muito específica, a gente pode fazer uma videochamada? Pode, não tem problema nenhum. A gente só vai organizar o horário, a agenda para isso, né? Mas o nosso objetivo aqui, enquanto gerente de vocês, é estar disponível para poder ajudá-los a evoluir como afiliado da Uzenfarm. Dirlene, poderia tirar uma dúvida minha? Se eu vender para os clientes que compram e mandam foto e vídeo como prova social, vocês estão pagando para o cliente pelas fotos? Sim. Os clientes que mandam a prova social para a gente, seguindo alguns critérios, tá? Passa pelo nosso time para poder identificar alguns critérios que são necessários, ele ganha por essa imagem, tá? E posso estar enganada, mas se eu não me engano, o afiliado também ganha. Laísa, stories todos os dias, tá? Não é cansativo, não. Você não vai entupir de stories, mas você precisa estar presente. A Brenda é a Brenda Silvério? Não sei. Brenda, você é a Brenda Silvério? Sim. Sim. Aí que eu tô vendo que a Brenda tá no livro e com vocês a gente já vai, inclusive, passar por um processo de chamar todo mundo no privado Vocês a gente vai chamar no privado 1 a 1. para poder entender como é que tá a operação de vocês. Vocês, ô Brenda, inclusive tem o nosso WhatsApp, pode chamar a gente, tá? Não precisa ser no Telegram, não. Mais alguma dúvida? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Ô, Dirlene, você vai fazer o seguinte: lá no grupo que a gente tem de suporte do Ozenvita, você vai marcar o Pablo e pedir um direcionamento sobre essas questões do depoimento. E aí ele vai te ajudar. Que Pablo é o menino que faz todo o processo de suporte para a gente aqui na Uzenfarm. Que, por sinal, é maravilhoso. E aí ele vai te dar todo o caminho das pedras. Mais alguma dúvida, gente? Bom, então vai encerrar o encontro de hoje. Na quarta-feira a gente vai estar falando sobre esse processo de lista de transmissão e status, né, para poder seguir o raciocínio das aulas, desde a primeira aula. E na sexta-feira a gente traz um convidado para vocês. Combinado? E quem quiser se colocar à disposição para dar uma aula, para entrar no... Não é dar uma aula, é bater um papo comigo e com Bruna. A gente vai ficar muito feliz de poder conduzir com vocês, tá? Assim como a gente fez com Tigas na semana passada. Beleza? Então, gente, obrigada pela presença de vocês, muito obrigada pelo tempo de vocês. A gente vai se falando no grupo, a gente vai se falando no WhatsApp, no Telegram. Contem com a gente e a gente se vê em vídeo na quarta-feira, às 8 horas da noite. Já salva, né, gente? Já salva aí. Beijo para todo mundo. Tigas, já vou te chamar lá, tá? Esquece de terminar de gravar. Vou parar agora.